E hoje nós veremos o caso macabro de uma universitária que foi transformada em uma cobaia de laboratório pelo próprio pai. O caso de Abigail aconteceu nos Estados Unidos em 1943 e até hoje provoca espanto e surpresa na sociedade. O Projeto Abigail. Você já deve ter ouvido falar sobre a famosa Área 51 e todo o mistério que ronda esse local, que é cheio de muitas histórias e que deixam qualquer um assustado. Pois bem, tudo começou por volta de 1943 em um campo auxiliar das bases aéreas de testes e treinamentos de Nevada, nos Estados Unidos. Entre os moradores, circulava um boato de que nesse local aconteciam coisas muito misteriosas. Em pouco tempo, a curiosidade das pessoas também passou a ser dos jornalistas, despertando grande interesse em muitas revistas e jornais da época, que desejavam descobrir a todo custo informações ou tirar uma fotografia do interior da área. O local era protegido por muitos soldados que se encontravam espalhados ao redor da zona, que mesmo assim não era suficiente para intimidar os curiosos jornalistas, que logo criaram um plano para descobrir o que eles estavam escondendo. Eles conseguiram posteriormente encontrar os endereços de alguns dos funcionários da limpeza, com a intenção de oferecer dinheiro por algumas informações. Dentre elas, um nome foi descoberto, o de Abigail Reston. Segundo relatos, Abigail era filha de um dos cientistas, que também era chefe da Área 51, e seu nome era Albert Reston. Com receio de novos conflitos ou guerras, e por acharem que as conquistas de Hitler vieram por conta de seu grande interesse em experimentos científicos, supostamente os Estados Unidos passou a investir em pesquisas genéticas para melhorar os soldados. Você consegue lembrar de Capitão América? Pois era algo parecido o que eles tentavam reproduzir, mas tinha um grande problema para a realização deste experimento, pois ninguém estava disposto a se transformar em uma cobaia. Além disso, outra barreira para a realização da experiência era o receio que eles tinham de que fosse descoberto por seus possíveis inimigos. Com todos esses problemas, o então cientista Albert Reston se viu obrigado a buscar alguém de confiança, e ele conseguiu pensar em apenas uma pessoa para isso, a sua própria filha Abigail. O grande cientista estava cego por sucesso e acreditava que a universitária poderia resistir aos procedimentos, inclusive a exposição à radiação. E mesmo com os seus colegas de trabalho tendo alertado o mesmo, Albert preferiu seguir com seus experimentos. Então eles começaram a mobilizar as equipes de cientistas para começar o então Projeto Abigail. No início dos procedimentos, eles já começaram a perceber leves deformações no rosto da paciente, e embora Albert estivesse ciente e acompanhando tudo, e mesmo com o aviso dos colegas, preferiu dar continuidade à experiência. Com o tempo, a jovem se transformava pouco a pouco em um ser jamais visto na história. O tom de sua pele já não era o mesmo, seu cabelo era ralo e branco, e mesmo com o resultado inesperado, o cientista não se abalou e resolveu continuar. Albert sentia muito por sua filha, mas a sua ambição pela ciência e pelo sucesso já havia o cegado, e no fundo ele tinha esperanças de que ela pudesse se recuperar. Porém, relatos de pessoas que trabalhavam na Área 51 na época afirmaram que isso não aconteceu, e alguns funcionários não sabiam com que lidavam, e eles revelaram para os jornalistas que apenas viam uma sombra de formato estranho. O tom branco e pálido da pele de Abigail e a forma como ela parecia estar envelhecendo cada vez mais, cheia de rugas e com seus cabelos brancos caindo, à medida que o experimento continuava, tornavam a situação cada vez mais sinistra. Embora tudo isso fosse realmente assustador, o pai de Abigail já estava decidido e determinado que levaria o plano até as últimas consequências. E ao contrário do que você deve estar pensando, Albert amava sim sua filha Abigail, e com todo o seu coração, mas ele estava ciente de que se parasse o experimento naquele momento, Abigail morreria, e ele ainda tinha esperança de que após terminar todos os procedimentos, ela ainda pudesse se recuperar. Os funcionários da Área 51 chegaram a fazer revelações para os jornalistas de que diariamente eles precisavam levar enormes quantidades de comida para alimentar esta grande criatura sinistra que acabara de se transformar. E eles também avistavam sombras estranhas da criatura no interior da cela. Os funcionários descreviam a criatura que se encontrava dentro da cela como um ser gigantesco de aparência humana e alegavam que era constante ver o seu chefe, o cientista Albert Reston, passando várias horas falando e até mesmo chorando em frente à jaula gigantesca da criatura. A essas alturas, Abigail tinha perdido completamente a razão. Ela havia se tornado um monstro. Seu corpo havia crescido de forma descontrolada, medindo quase 3 metros de altura. Seus ossos agora eram largos e ela conservava apenas um pouco de pele, e sua consciência não
era mais a mesma, e as mudanças ocorridas a transformaram em um animal selvagem. Todas as pessoas que formavam a equipe encarregada pela realização do experimento alegavam que a operação tinha sido uma catástrofe, resultando em um enorme fracasso. Mas Albert continuava acreditando que aquilo poderia ser revertido e que tudo pudesse dar certo. O cientista se negava a todo custo a aceitar o seu insucesso no experimento e, principalmente, se negava a aceitar a sugestão de seus colegas de trabalho de que deveria acabar com a vida de Abigail. A pressão em cima de Albert de saber que ele era o responsável e autor daquela terrível mutação na sua própria filha fez com que ele viesse tirar sua própria vida, se suicidando 2 anos depois de ter começado o projeto Abigail. Na carta de despedida deixada por Albert, havia um apelo aos colegas cientistas envolvidos no experimento para que salvassem a sua filha Abigail, ou que pelo menos pudessem perdoá-lo por aquela catástrofe. Mas com a morte de Albert, o futuro de Abigail se tornava incerto e o exército americano não estava mais disposto a continuar gastando dinheiro e recurso para que ela pudesse se recuperar e voltar ao normal. Porém, resolveram atender ao pedido de Albert e não matá-la de forma direta. E por isso mesmo deixaram que a fome fosse responsável por isso e ordenaram que os funcionários deixassem de fazer comida para alimentá-la. Na zona rural da pequena Euclides da Cunha, no sertão da Bahia, uma família se diz vítima de inimigos invisíveis. Como no filme Poltergeist, o fenômeno, seu Raimundo, a mulher e os 7 filhos relatam estranhos acontecimentos. Ficamos tudo aqui embolados uns pelos outros, corria para um canto, corria para outro, mas não tinha futuro, que ninguém sabia de onde vinha, não vinha, né? Só recebendo as pedradas. Eu mesmo recebi muitas na cabeça, muitas nas costas, a minha família também. A descrição dos moradores é de um verdadeiro inferno dentro de casa. São pedras que voam, telhas que se quebram, explosões e objetos que pegam fogo sozinhos. A família, assustada, resolveu aceitar os conselhos de um parapsicólogo e abandonou a casa. As paredes ficaram marcadas, algumas pedras ainda estão no telhado. Mas a mudança para uma outra casa, no mesmo terreno, não adiantou nada. Os colchões continuaram pegando fogo. Foi muito fogo. Acabou com nós, não deixou nós com nada, só com a roupinha do corpo mesmo. Um caso parecido aconteceu há 7 anos no sul do país. A gaúcha Marli Freitas teria a capacidade de provocar combustões espontâneas com o poder da mente. No Poltergeist do sertão baiano, o ponto de atração das manifestações paranormais seria o caçula da família. O garoto Adelson, de 13 anos, afirma receber mensagens dos espíritos. Da onde vem essa voz? Vem em todo lugar, vem assim do chão, tem hora que vem assim de cima, do céu. O caso paranormal domina as conversas entre os 30 mil habitantes de Euclides da Cunha. Alguns, curiosos, quiseram ver para crer e tiveram sua audácia punida com uma chuva de pedras. Quando a pedra bateu aqui na cabeça aqui, levou 5 pontos, o sangue desceu. E onde veio a pedra? A pedra, ninguém sabe, vem assim do ar, assim. Este homem levou a espingarda para caçar o espírito. Distante assim uns 20 metros, eu recebi, foi a porra. Pá, virei. Não vi nada, não ia atingir aí o quê? O além, né? O padre Jaime, vigário da cidade, foi chamado para ajudar, mas não chega nem perto da casa. Dona Terezinha levou a foto do Papa João Paulo II como uma espécie de escudo. Recebeu 2 pedradas na cabeça. Recebi a atacada aqui, não é? Não sei o que foi, né? Roupa não servia mais, toda ensanguentada e tudo. 16 pessoas já foram feridas, entre elas o prefeito da cidade, que levou uma machadada nas costas. Uma batida muito forte, por sinal, que passei o resto do dia, eu teve até febre. Muita gente ainda duvida da história. Nos arredores da casa, encontramos cartuchos de espoleta, que poderiam ser a origem das explosões e do fogo. Nós ia fazer isso dentro de casa, tocar fogo nos panos, quebrar essas coisas, pote, panela, essas coisas assim, nós ia fazer esse serviço. O parapsicólogo Clóvis Nunes, convocado pela prefeitura para ajudar a família, não tem dúvida sobre a autenticidade do fenômeno. Quando se apura com mais profundidade, percebe-se que não teria condições da família sustentar uma armação
nesse sentido, por tanto tempo e com tanta característica peculiar. A denominação dada pela parapsicologia é totalmente desconhecida na cidade. A expressão poltergeist tem origem alemã e significa espírito barulhento. Mas, para os moradores, trata-se de apenas mais uma ação do Romãozinho, o espírito de um menino que, segundo a lenda, representa entidades diabólicas. A senhora tem medo do Romãozinho? Nunca. E quem é que não tem medo do que é ruim? O Romãozinho deve ser um cãozinho, né? Seu Raimundo e a família agora estão frequentando um centro espírita. Os médiuns que fazem com eles um trabalho espiritual garantem que casos como esse são comuns na região e têm raízes profundas no passado. Nessa região aqui do sertão, há um ambiente, uma nuvem muito escura, entendeu? Justamente por causa desse problema da Guerra de Canudos. Toda esta região foi palco de um dos episódios mais importantes da história brasileira no final do século passado. Aqui, Antônio Conselheiro e seus seguidores foram massacrados pelas tropas republicanas, como relatou Euclides da Cunha no clássico Os Sertões. Agora, a 1 ano do centenário da Guerra de Canudos, muitos espiritualistas acreditam que o poltergeist pode ser a manifestação dos espíritos de jagunços e camponeses mortos no conflito. Vamos lá. Pode não ter nada, mas pode ter algo que surpreenda a gente, né, Rosa? Pode. Tanto é que eu vou botar máscara, né? Porque vai ser aberto uma coisa que faz uma peça que faz muitos anos. Pode ter surpresas. Nesses lugares, as energias se escondem. Como muita gente vem aqui, às vezes entra e tal, vândalos e coisa, né? Esses lugares fechados é onde as energias se escondem, justamente porque... Qual o motivo que elas estão aí? Por que elas ficaram? É isso que nós vamos tentar ver agora. Ficaram presas, né? Por algum motivo. Mas agora eu quero mostrar uma coisa para vocês. Aliás, quase 1h30 de imagem e de som. E o que as câmeras dos nossos caça-fantasmas Brasil captaram ou não captaram, foi isso que você vê agora. E agora, essa imagem. A nossa equipe aqui ficou uma semana captando. Fotografia, imagens. E nessa porta apareceu isso aqui. Olha ali no canto. Mas é só uma imagem chamuscada? É, Rosa? Não tem o perfil, os olhos, a boca, aquele nariz que a gente chama de tucano. É um fantasma, né? Para aparecer assim, para criar um looping, né? Que fica no tempo, é um fantasma. Então o que nós estamos vendo aqui é nítido. Como se fosse um lápis. Muita gente não acredita e vai dizer que é uma junção de imagem. Não a gente respeita também. Para você? Não, para mim é. Tá, ficou claro, né? Olha aqui, ó. O olho, boca e o narizinho de... Não é um narizinho bonitinho. E a sua opinião?